14, versículo 20. Segunda Samuel, capítulo 14, versículo 20. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu Senhor é sábio, como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. O meu Senhor é sábio como Um anjo de Deus. o anjo de Deus. Logo, o anjo de Deus é sábio, tem sabedoria. Efésios 3:10. A intenção. E isso para que agora, pela igreja e a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Se torne conhecida, então eles podem chegar a conhecer. Se eles podem chegar a conhecer, eles também têm a capacidade de aprender. Não é? Isso não era conhecido deles antes, mas agora a igreja pode levar eles a conhecer. Então eles são seres racionais, de inteligência e de vontade. 1 Pedro 2:10. Antes vocês nem sequer eram povos. Desculpa, 2:11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É isso mesmo? Pois é, isso que eu estou me perguntando agora. Viva entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, serão as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção deles. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, os reis e... Não é segundo. Não é segunda, tá? É, o 11 do 2. Cordón y los ángeles siendo mayores en fuerza y poder. 2:11, né? 2:11. Segunda de Pedro 2:11. Pode ler? 2:11 de 2 Pedro? Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Uhum. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Dá uma ideia de que eles têm vontade, decidem quando fazer uma coisa ou quando não fazer. Correto? E lembrança também, né? Acho que E lembrança. Então corrijam aí, 2 Pedro, tá? Obrigado, pessoal. Judas 6. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Eles vão ser presos por quanto tempo? Eternamente. Então eles são imortais. Lucas 20:36. Nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então essa doutrina de que as pessoas quando morrem são aniquiladas, pulverizadas e deixam de existir, é errado, não é Morreu, bíblico. acabou-se. Morreu, acabou-se, não é bíblico. E os anjos também estão nessa mesma condição de imortalidade. Mas os anjos têm conhecimento infinito. Mateus 24:36. Quando é o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Não, o que é que eles não sabem? Nem o dia nem a hora. De
Da volta de Cristo. Mas eles estão do lado de Deus? Não sabe. E aí a vontade de Jesus suprema. sabe. E um detalhe, aqui na passagem de Lucas 20, 36, Jesus fala, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. No contexto, e os filhos deste mundo casam-se, dão-se a casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento. Pode, assim, pode usar isso também como não existe reencarnação. Exato. Chega nessa condição e ali fica. Não vai ter Não um tem retorno, volta. não tem volta. Não tem volta. Mais É exatamente isso. uma prova na Bíblia da. E mesmo diante de todo esse poder, de toda essa força que tem e essas características sobre-humanas porque são além dos seres humanos, são maiores do que nós, não é? São maiores em poder, em tudo, em ação. Porém, eles não são para serem louvados nem adorados. Apocalipse 20, 8 a 9. Acopalipse, né? Para vocês? Acopalipse. E surgiu de onde essa Acopalipse? Na minha cabeça. Os 6 números da Mega Sena não saem da sua cabeça, não, né? Ainda não. Vai sair de hoje. 22, 8 a 9. Eu, João, vi e ouvi todas essas coisas, e caí no chão para adorar o anjo que me prostrava a mim. Porém, ele me disse outra vez, não faça isso, eu também sou servo como você e seus irmãos, os profetas, bem como todos aqueles que atendem à verdade declarada nesse livro. Adore somente a Deus. Esse é um bom argumento para pessoas que têm imagem de anjo, acendem velas e fazem adoração a anjos. Sim. E tem quadros de anjo e fazem essa cultura aos anjos. Tem gente que tem pedras semi-preciosas e bota um cristal, e bota um incenso, e bota um anjo, e acende um negócio, uma vela, e reza a oração do anjo. E fazem adoração ao anjo. Rezar ao anjo, pedindo coisa ao anjo. Colossenses 2, 16 a 18 na NVI. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas no dia do sábado. É isso. Isso. E até o 18. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Mas até aqui já tem adoração a anjos? Sim. Em Colossos, Paulo já estava escrevendo aos irmãos, combatendo a adoração de anjos. E como isso era uma armadilha para alcançarem um prêmio. Além da ideia de visões, coisas, festividades religiosas, celebração de lua nova e assim por diante. Que essas coisas são como sombra. 1 Coríntios 6:3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida.
Essa passagem é curiosa, né? Eu considero que é naquela condição que tem anjos caídos e que não caíram. E que a igreja, o corpo de Cristo, que revela muito forte a sabedoria de Deus e torna conhecido aos principados e potestades coisas que eles não sabiam, inclusive sobre o plano de salvação em Jesus Cristo, e obedecendo e guardando a vontade do Senhor, nessa qualidade a gente vai ser usado como exemplo para os anjos, para a condenação ou não daqueles que se rebelaram contra Deus. Como se os anjos caídos fossem a júri popular. A júri popular. Exatamente. E nós seremos esse júri. Porque a igreja noiva vai ser O conduzida juiz sendo Deus só assistindo. só assistindo e dando Qual o veredito, veredito? baseado nesses que não se rebelaram contra Deus, mas que obedeceram a Deus, guardando a palavra. Então os anjos são poderosos, são sobre-humanos, maiores que nós. Porém, a igreja é maior em importância e em autoridade nesse sentido. Acho que o Pedro levantou a mão lá, depois você. Os anjos bons, eles estão na condição de ser julgados para Deus? Eu acho que sim, porque o julgamento tem duas características, absolvição e condenação. O julgamento não é a condenação em si. O julgamento é um processo, só para definir e separar, ou só para validar. Então os anjos têm livre-arbítrio? Parece que sim, porque senão eles não teriam se rebelado contra Deus. Se os seres espirituais não tivessem vontade, não teria rebelião nos céus. O Dios no fuera Dios. Oi? O no fuera Dios. Exato. Es que se va a crear un grupo de malos y un grupo de buenos. Quem fez? Foi Deus que fez? Não. Tá. Fugiu, Marcelo. Mas é interessante pensar sobre isso, né? De que, e sabe o que é que me chama mais atenção? Me lembrou. Porque, pois não vai fugir. Fala, obrigado. Esses seres espirituais são poderosos, são puros, os anjos. Deus envia eles como enviados, representa Deus, são sobre-humanos, tarará, tarará, tarará. Mas na hora de salvar a humanidade, Deus não mandou um anjo, mandou o seu próprio filho a morrer por nós. E na hora da conversão de Saulo, o próprio Jesus apareceu para Saulo, mas para pregar o evangelho e batizar, ele mandou quem? Um homem. Ananias foi lá para batizar Saulo. Mas eu não acho que seria muito legal também se fosse um anjo, porque você ia pensar, tipo, não é igual a mim, sabe? Porque todo mundo tem aquele negócio. Esse é especialzinho. Todo mundo tem aquele negócio, tipo assim, mesmo agora a gente aprendendo, a gente imagina anjo como se fosse uma criatura, tipo, que não vai errar nunca, que é uma coisa, tipo assim, muito mais que imagem e semelhança que a gente pensa que a gente é, sabe? Quando eu falei literalmente imagem e semelhança de Deus. Então se enviasse um anjo, as pessoas iam falar, tipo, pra ele é fácil, ele é anjo. Agora quando envia um homem, você sabe que tipo, você consegue tão quanto porque é homem. E você falou uma coisa interessante, não é que a gente fica pensando, não é porque eles não têm a capacidade de não errar. Até nisso, Duda, parece que houve uma janela do tempo em que era possível eles desobedecerem a Deus ou não, mas uma vez que isso aconteceu, foi estabelecido que não acontece mais. Não é descrito nas Escrituras que essa rebelião continuou. Uma vez que tinha o diabo e os seus demônios, esse grupo se rebelou e acabou. Não teve mais. Cessou. Não ficaram se rebelando, dizendo, como acontece com os seres humanos que se convertem e abandonam a fé e conforme vai acontecendo. Não, isso parece que aconteceu e aconteceu. E existe está escrito a expressão Jesus dizendo assim: eu vi quando Satanás caiu do céu como um raio. Então Jesus disse: eu vi quando ele desceu, ele caiu. O sentido de cair aí é que foi expulso, né? Foi jogado.
Diferente do que Cristo. Cristo ele é o pão que desceu do céu, então ele foi criado. Isso é confuso também, porque talvez ele não estivesse falando sobre isso lá da rebelião anterior, mas é a missão dos 72 que foram de cidade em cidade, não é? Não é nesse episódio que ele fala sobre isso? Sim, Pedro. Quando for chegarmos ao céu, nós não teremos mais esse problema de cair e cair do inferno, né? Mas é por quê? Por causa do estado do céu, porque Deus naquele momento vai... Porque se os anjos estão no céu, por que eles têm livre-arbítrio? Não é estranho? Não vamos chamar de livre-arbítrio, não. Vamos dizer assim, eles têm vontade, mas aqueles que são submissos a Deus já são submissos a Deus e vão continuar submissos a Deus. Não tem mais a chance de um que está submisso a Deus agora deixar de ser submisso a Deus. E eu não sei porquê. Eles não tem mais o erro não traz, o anjo não pode se arrepender. Perfeito. Como o homem. Mas talvez a pergunta dele seja por que um anjo agora não desobedece a Deus agora? Porque ele viu o que aconteceu com os outros. É possível. E aí nos céus a gente não pode deixar de glorificar a Deus. Não tem mais essa condição. Fechou e cessou. Se chegarmos a permanecer fieles acá. Até lá. Mas uma vez que houve o julgamento final e foram para a glória, não tem mais como cair da glória. É porque Jesus fez essa promessa. Estarão para sempre comigo. Não sei o que vai mudar em nós, que não tem como. Talvez o mal vai ser retirado do mundo completamente. Vai voltar aquele estado do paraíso antes de conhecer o bem e o mal. E sem serpente. E sem a árvore do bem e do mal e sem serpente. E sem maldade nenhuma do coração. Pelo amor de Deus, ninguém diga assim a mulher. Querido? Cara, nem. Estes seres espirituais são muito fortes, extremamente fortes, porém, eles não são onipotentes, ou seja, todo-poderosos. São mais fortes do que nós, com certeza. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. A forma poderosa pela qual Cristo vai chegar, vai se revelar na sua segunda vinda, também está junto com o fato de estar acompanhado com anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Esses anjos que virão também são poderosos. E esta força pode ser usada por Deus para tocar pessoas. 2 Samuel 24, 16 a 17. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araú, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de o que eles fizeram. Que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família. O que é que o anjo inicialmente estava sendo comissionado a destruir? Exato. Cidade inteira. Quantos anjos? Um só. Não é brincadeira não, hein? Atos 12, 23.
Imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Também tem poder, né? Também tem poder. E essa mesma força que a gente viu aqui sendo usada para destruição e para punição, um só para destruir uma cidade, força para punir, e julgar e condenar. Essa força também considere que ela pode estar a favor na vida dos crentes. Atos 5, 19. Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse. Episódio, capítulo 5, 19, né? Ok. Aí você colocou 12 e o 7. 12, 7. 12, 7, 5, 19 y 12, 7. Tá. Son los ángeles con llaveros. Isso, 12, 7. Pedro, quando é liberto da prisão, né? Sim. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o 8 e 9. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Então Pedro está sendo libertado milagrosamente da prisão com esse anjo poderoso, e o poder do anjo está sendo a favor dele nessa obra, né? Agora só uma passagem que é curiosa para mim, que acontece todo esse relato. Pedro cai em si, fala sobre isso quando ele vai para a rua, quando o anjo o deixou. Veja o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo de Deus esperava. Parece que ele estava meio em êxtase. Eu não sei se ele estava ainda em si. Parece que ele estava meio atordoado com aquela coisa do anjo ter levado ele. Aconteceu de uma maneira que ele ainda não estava assimilando direito. Y acaba de matar a Jacobo, él estaba preso. Todos tenían la cabeza así. Exato, estava meio confuso. Aí ele vai contar isso, versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Os irmãos estavam orando por ele, né? Pela libertação dele. O quanto a libertação dele também não foi resposta de oração. Eles estavam lutando espiritualmente pela vida dele. A igreja estava orando pela vida dele. Pedro bateu a porta, a serva atendeu. Quando olhou que era ele, nem abriu a porta, saiu correndo para avisar as pessoas, que também ficou atrapalhada. Ao reconhecer a porta de Pedro, foi tomada de alegria e disse, olha, Pedro está lá na porta. Agora olha o versículo curioso, versículo 15. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Deve ser o anjo dele? Porque é o Espírito. Deve ser o Espírito dele, nesse sentido. E ele bateu, E ninguém abriu a porta para ele ainda. E ele lá na porta. É mais fácil sair da prisão do que entrar na casa. Mateus 28, versículo 2.
Mateus 28, versículo 2 e 3. E eis que sobreveu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, pulou a pedra na entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. E versículo 4 também, por favor. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Quem fez isso? Quem produziu o terremoto e rolar a pedra? O anjo. O anjo do Senhor. Quem fez com que os guardas desmaiassem, ficassem como mortos? O anjo. A presença dele. A presença dele. Então a gente pode dizer que na ressurreição de Jesus, essa força de um anjo também foi usada naquele momento. Algo poderoso. E quem vai dizer às mulheres que Jesus ressuscitou? O anjo. O anjo do Senhor. Então esse poder dos anjos é usado em várias passagens das Escrituras para executar a condenação e o castigo de Deus. E é poderosíssimo, mas também é usado a favor da igreja e de certas situações para o povo de Deus. Você prefere estar de que lado? A favor ou contra? Lembra que eu disse que o exílio babilônico é o ponto que norteia sobre o entendimento dos anjos antes e depois? Lembra que eu disse isso no Velho Testamento? O anjo do Senhor, o Malach Yahweh, é o agente direto da vontade de Deus quando a gente vê no Velho Testamento. E nesse período antes do exílio babilônico, quando o anjo do Senhor aparece, ele sempre aparece como uma personalidade sem nome e quase sem se revelar. Sabe-se pouca coisa. Não tem nome e às vezes ele não se revela para o ser humano. Deus e seu emissário são conceitos, às vezes praticamente permutáveis, não dá para identificar bem. Gênesis 16, versículos 7 a 13. O anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho do sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E disse-lhe então o anjo: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Até o 13? Tá bom, até aqui. Até aqui, Pedro, ele falou o anjo do Senhor, não é? Sim. Quem está aparecendo a Agar? O anjo. Porém, olha a conclusão que ela tem no versículo 13. Pode ler? Eu acho que é um não. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois disseram: Teria eu visto aquele que me vê? E ela atribui a quem ou ao que a visão que ela teve. Está vendo como é permutável, meio misturado? Mas ela tinha visto a Deus ou a um anjo? Mas ela diz: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê. Antes do exílio babilônico, esse emissário é um conceito que mistura muito a figura de Deus dessa figura. É um ser que não tem muito uma personalidade própria, não tem um nome e quase não se revela. Gênesis 22, 11.
o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Ok. Quem apareceu para Abraão? O anjo do Senhor. Você pode ler o versículo 14? E Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor Deus proverá. Do Senhor Deus proverá. E ele acredita a quem aquela situação? Ao Senhor. Versículo 15. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão. E pela segunda vez veio o anjo falar com ele. Mas depois a gente pode considerar que foi Deus que apareceu para ele. Não é? É o que ele fala. É o que ele fala. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Quem aparece para Moisés numa chama de fogo? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Mas quem é que depois vai falar com Moisés? Deus. Versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra e pertencia a Joabe, o abis-erita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Quem aparece para Gideão? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Versículo 12, de novo. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Agora, na hora dele responder ao anjo, que o anjo está dizendo: o Senhor está com você, poderoso para ele. Mas na hora de responder a essa pessoa, olha como é que Gideão responde. Versículo 13. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Ó meu Senhor. Ele fala como se fosse a Deus, não é? Está vendo como antes no pré-exílio essa figura era misturada? A pergunta que eu faço: será que é uma suavização da aparição antropomórfica de Deus? Deus está sumindo de uma outra forma? Devido à declaração de Deus a Moisés no Monte Sinai, quem me vê morre. Porque Deus é santo. Exato. O homem é pecador. Então, não estaria aí nessa presença do anjo de Deus Jesus Cristo, a graça? Sim. Ou usando esse emissário como um anjo, representando a Deus, mas ou a figura de Deus suavizada. A mí me gusta mucho la aparición a Manoa. A Manoa. A Sansón, porque ahí Manoa le pregunta el nombre, el ángel recibe el holocausto, sube con la llama y es como él el Señor. ¿Entiendes? Ahí como que se nota que Dios estava lá. Sí, que es una sí. Como nesses outros. Sí. O anjo fala, mas quando a pessoa responde, ele responde como se fosse para Deus. E o anjo não receberia a adoração. Recusaria. Não me chame de meu Senhor, eu só sou um servo. Deixa-me dar um exemplo. Exemplo de um ser separado de Deus.
1 Samuel 29, versículo 9. Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Continua aí, 9. Uhum. Comparando ele com alguém que é obediente, como um anjo é obediente a Deus. Exato. Exato. 2 Samuel 14, 17. Dizia mais essa sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que Então, o desculpa. Não, que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o anjo do Senhor consegue discernir entre o bem e o mal. E nesse caso aqui, é um ser separado de Deus. Não seria uma suavização antropomórfica de Deus. Eles conseguiriam saber distinguir. Aí derrubaria essa tese. Em alguns casos, mas outros é difícil entender. E o versículo 20, é 2 Samuel 14, versículo 20. Foi para mudar o aspecto desse caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Ok. Também inteligente, né? Capítulo 19, versículo 27 de 2 Samuel. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. E o anjo de Deus faz o que acha melhor. Já nos livros, dentro do período do exílio e no pós-exílio, aí a gente já tem um detalhamento destes seres. Os anjos já adquirem traços mais firmes e mais delineados. Às vezes até adquirem traços confusos. Aí tem asas, tem olhos, tem rodas, tem brilho. No pré-exílio não tem isso. No exílio e no pós-exílio, eles ganham detalhes. Talvez para ilustrar e indicar alguma característica divina, ou para ressaltar a mensagem que ele tem para enviar, como um sinal, como uma ilustração. Veja Zacarias capítulo 1, versículo 12. Zacarias capítulo 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Você pode ler, por favor, versículo 8 ao 10? Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as grutas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Até o 8. É. Então 11 até 8. Até 8. Aí ele
ele pergunta: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e reconfortantes ao anjo que falava comigo. E aí vai dar prosseguimento nessa conversa. Esse anjo do Senhor já tem aspectos quase que humanos aqui, nessa conversa da visão dos cavalos que Zacarias tem. Agora pula para o capítulo 14, versículo 5. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois se ele estenderá até Azel, fugirão como fugiram do terremoto, nos dias de Uzia, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. O que tem a ver com virá com todos os seus santos, né? Ok, mas aí talvez seja aquela palavra lá que a gente já viu. Alguém tem uma outra versão? Então o Senhor, meu Deus, irá com todos os seus anjos. Será que é uma passagem que diz isso? Tem na linguagem de hoje, né? Na outra tradução da linguagem de hoje, ele fala assim: seu Deus virá com todos os seus anjos. Virá com todos os seus anjos, né? A ideia de um exército nesse caso. Todos os seus anjos. Um exemplo separado de Deus. Ok. Quando a gente. O meu fala com todos os seus santos. É. E tem anjo também. É. É isso mesmo. Aí quando a gente chega no livro de Daniel, que é um livro que está onde? Em questão do exílio. Babilônia. Antes, durante ou depois? Durante. E quando a gente chega no livro de Daniel, a gente pode dizer que é o ponto alto no desenvolvimento dessa descrição ou desse detalhamento dos traços que o anjo adquire. Entendeu? Faz sentido? Porque em Daniel eles são bem descritos. E a partir dali eles ganham contornos ainda mais definidos. Inclusive, depois de Daniel, Neemias e Salmos, não só a figura dos anjos ganha esse contorno mais detalhado, como também a gente vai ter os lugares celestiais. Mas não era falado. Não era falado. Não era falado. Acho que teve que seguir essa ordem. A gente olhando parece que teve que seguir essa ordem para poder também ter um entendimento. Como é que fosse começasse com tudo isso aí. É. Eu acho que E depois do exílio, por quê? Da idolatria. Sim. Por isso que tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Imagina se revela isso no Egito. Vixe, Aí não ia ser um bezerro de ouro, ia ser um anjo de ouro que eles iam fazer. Tudo a seu tempo. E adorar os anjos que tem em cima da arca. Exato. Isso, e esculhambar todos. E esculhambar. Veja Daniel capítulo 7, versículo 10. Uniu de fogo uma nave e saía diante dele. Milhares de milhares de servidores e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros.
O que é que Daniel está vendo e que está sendo descrito aqui? O julgamento O julgamento. E esse lugar aqui é aonde? celestial. Celestial. Onde tem a presença dos anjos. Exato. E que antes do período exílico ele não descreveria. O senhor tem o quê? Na outra versão diz que havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões andavam de pé e na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Exato. Na minha tem um córrego flamejante, fluía e surgia diante dele. Milhares e milhares ministravam a ele. E 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. 10.000 vezes 10.000, né? 10.000 vezes? 10.000 vezes 10.000. É muita coisa, né? Não? É muito lindo. Isso foi o que ele conseguiu Vê. ver. Neemias 9:6. Que ele botou o máximo do máximo que ele. Arredondou, mas não é o que tem lá, talvez. 9:6. Aí o povo de Israel fez esta oração: Ó Deus, só tu és o Senhor, tu fizeste os céus e as estrelas, tu fizeste a terra, o mar e tudo que há nele, tu conservas a todos a tua vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Os seres celestiais se ajoelham e te adoram. Esse conceito não existia no mundo pré-exílico na mente dos hebreus, nem na descrição e na construção dos textos bíblicos. E as figuras angelicais não tinham detalhes, nem detalhamento, nem nomes próprios. E a aparição deles se misturava com a aparição do próprio Deus. E a revelação da mensagem revelava a mensagem do próprio Deus. E quando eles iam responder ao anjo que apareceu para eles, eles respondiam diretamente ao Senhor Deus, nesse sentido. Vamos dar um intervalo? Faz 1 hora que está conversando aqui, batendo papo. 3 horas da tarde.